Na última aula, no último encontro, iniciamos o estudo mais relevante acerca da criminologia, que são as denominadas escolas criminológicas, ou a construção das escolas criminológicas, mas que nos manuais de direito penal, ou nos livros sobre política criminal, ou até mesmo artigos ou livros, publicações acerca da dogmática penal, elas aparecerão sempre como escolas penais. E aqui é uma posição divergente com o pensamento jurídico brasileiro, que interpretamos que são escolas criminológicas e não escolas penais. Uma fenomenologia é o direito penal, outra é a criminologia. E as escolas fazem parte dos momentos criminológicos e não exatamente dos momentos do direito penal, mas os autores interpretam diferentemente. Bom, iniciamos ali afirmando que, dentre tantas as escolas construídas, mas nós temos quatro que tomam conta da cena da criminologia nos 2 últimos séculos e meio, digamos assim. A escola clássica, a escola positivista, a terça escola, ou também conhecida como escola eclética, e também conhecida como escola da defesa social, e a escola crítica. Para além dessas 4, nós vamos passar rapidamente por uma escola que foi um experimento científico na Alemanha, que não durou muito tempo, não sei exatamente quantos anos, mas uma experiência veloz, uma experiência ligeira, mas que ela merece referência, merece menção, digamos assim. Portanto, no último encontro, nós falamos sobre a escola clássica e o embate, de um lado, da escola dos teóricos e filósofos da escola, e do outro lado, os denominados teóricos científicos da escola. E de um lado estava Beccaria, com a sua obra De Delite e delle Pene, dos delitos e das penas, e do outro lado estava Francesco Carrara, com o seu livro Il Programma di Diritto Criminale. E a discussão central da escola clássica, que trabalhava ainda com a ideia pura de ciências sociais e aplicadas, portanto, na observação das relações sociais como relações que poderiam vir a se revelarem conflituosas, e essas relações conflituosas sempre traduzidas também por um dano, por uma ofensa a um bem jurídico de alguém, ou de alguma instituição, no caso, um bem jurídico aqui que estivesse sob a égide do poder do Estado. E assim a escola clássica desenvolveu suas atividades. Falamos aqui sobre a questão do crime ser interpretado por uma parte da escola como um ente social, como é o caso de Beccaria, e do outro lado, como é o caso de Carrara, de que o crime é um ente jurídico e não um ente social. Esse foi o grande debate da escola, mas a escola tem uma série de outras contribuições a ofertar ao direito penal moderno ou direito penal da modernidade. Em seguida, falamos sobre a escola positivista do direito e as suas construções, e mencionamos especificamente a construção mais contundente e a escola positivista do direito, que se autoconstrói ou realiza os seus estudos, suas investigações, digamos assim, para alguns, pelo menos, à luz de um outro paradigma, que é a ideia das ciências exatas, que ascendiam, especificamente a biologia, ao status de ciência, porque até então só as ciências sociais eram traduzidas como ciência ou identificadas como ciência. E nesse paradigma aparece alguém que não é jurista, não é filósofo, mas sim um psiquiatra, que é Cesare Lombroso, e constrói uma obra que ela se torna, se não o centro da produção da escola positivista, mas, sem dúvida, uma das construções mais contundentes daquela história, que é exatamente a sua obra L'Uomo Delinquente, com a particularidade da tese denominada de O Criminoso Nato. E havíamos iniciado e desenvolvido também os estudos daquela que ficou conhecida como a escola eclética, ou a terceira escola, ou também conhecida como a escola da defesa social, que vai mudar o campo de observação
não totalmente, obviamente, mas não vai ficar unicamente na observação acerca das relações sociais que se tornam conflituosas, mas também vai procurar construir estudos, vai procurar construir teses, posições, no sentido de realizar a construção de alguns instrumentos que possam defender a sociedade. Ou seja, por isso que a escola passa a ser conhecida também como Escola da Defesa Social. Ou seja, ela é uma escola de construção dos instrumentos para a defesa da sociedade, né? O que, para alguns autores, se traduz como um paradoxo, já que os problemas que atingem a sociedade são produzidos por ela própria, a sociedade, né? Como dizia Tobias Barreto na escola do Recife, os problemas que atingem a sociedade, ou os fenômenos que nós temos de organização da sociedade, como o direito, portanto, não são presentes divinos, não são caídos do céu, mas sim uma construção dela própria, a sociedade, né? E aqui falamos sobre as construções como o Instituto da Imputabilidade Penal, né, que está aí no Código Penal até hoje, sem nenhuma mudança, me refiro especificamente no caso da realidade brasileira. Temos, é verdade, no Congresso Nacional, 4 PECs, 4 propostas de emenda à Constituição para realizar uma transformação no Instituto da Maioridade Penal no Brasil, da imputabilidade penal no Brasil, que é 18 anos, e as propostas são no sentido de rebaixar essa maioridade penal no Brasil para 16 e 14 anos. Inclusive, tendo uma proposta de emenda à Constituição do ex-senador Aloysio Mercadante e também ministro das Relações Exteriores no governo Michel Temer, portanto, recentemente, que sustenta a ideia de 2 categorias de imputabilidade penal. Uma para as condutas simples, né, e outra para as condutas que pudessem ser equivalentes aos crimes hediondos. Então, Aloysio Mercadante, na sua PEC, na sua proposta de emenda constitucional, que é a que está mais avançada no Congresso e que me parece que é a proposta que deve pelo menos se a proposta fosse hoje ao plenário no Congresso, seria no Senado da República, seria a proposta seguramente aprovada. Aquela em que menores de 18 anos, portanto, com 16 anos, praticando determinadas condutas, se essas condutas fossem categorizadas como equiparadas ao crime hediondo ou às tipologias de crime hediondo previsto lá na Lei 8.072 de 90, então nós teríamos um tratamento, né? Então a maioridade penal ficaria em 16 anos. Se fossem crimes comuns, crimes simples, ficaria em 18 anos. Mas temos, inclusive, propostas do rebaixamento global da maioridade penal para os 14 anos de idade. Falamos aqui também que um dos grandes contributos da Escola da Defesa Social, ou da terceira escola, foi a invenção das medidas de segurança, previstas ali dos artigos 96 a 99 da parte geral do nosso Código Penal. E enfatizei aqui para que não confundam medidas de segurança com o Instituto das Penas no direito penal, né? O Instituto das Penas começam lá no artigo 32, vão até o artigo 62, por ali, né? Enquanto que as medidas de segurança, elas estão previstas entre os artigos 96 e 99. São 2 institutos totalmente diferentes, construídos pela criminologia e normativizados pelo direito penal. Mas ainda não confundir esses institutos no sentido de que um tem uma limitação, que é o Instituto da Pena no direito brasileiro, e aqui me refiro especificamente à pena privativa de liberdade, né, que era até 30 anos de reclusão, no caso do direito brasileiro, até 2019. Mas nós tivemos a edição da Lei 13.964, de 2019, e que aumentou esse quanto máximo da pena de 30 para 40 anos de reclusão. Também mencionando que é uma criação da Escola da Defesa Social, a diferenciação, né, entre o que é pena de detenção e o que é pena de reclusão. Eu falo de pena de detenção quando
Me refiro especificamente aos crimes menos gravosos e aos crimes que têm penas não superior a 8 anos de prisão, ou seja, aquelas penas que vão de 0 a 6 anos, de 0 a 7 anos, eu posso cumpri-las num caráter de detenção, ou seja, no estabelecimento prisional que não seja de máxima segurança, né? Enquanto que, quando eu falo de penas privativas de liberdade, em que a sentença penal se deu por uma condenação a 8 ou mais anos, eu estou falando de reclusão e, portanto, estou falando do cumprimento da pena privativa de liberdade por um estabelecimento penal de máxima segurança. Esses são alguns dos contributos que a Escola da Defesa Social ofertou ao direito penal da modernidade e que fora normativizado por esse direito. Mais do que isso, portanto, chegamos àquela escola, a quarta escola, que é, sem dúvida, a escola mais relevante até então, diria que apenas uma escola que possa ter construções tão relevantes quanto a escola crítica do direito penal, e vamos ingressar nela agora, uma escola que tem duas faces, ou seja, a escola crítica ela tem uma face no direito penal continental europeu, especificamente a partir do direito penal italiano, e uma outra face no direito penal da common law, na versão americana. Ou seja, quando nós falamos de escola crítica do direito penal, para alguns autores, digamos assim, prefiro, né, a divisão, como bem fez o autor mais relevante da escola crítica no direito italiano, que é o professor Alessandro Barata, que, inclusive, tem um livro que se tornou um clássico, inclusive traduzido para o português do Brasil, pelo professor Juarez Cirino dos Santos, professor lá do sul do Brasil, do estado do Paraná. O livro é Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Ou seja, a diferenciação que Alessandro Barata realiza no paradigma da escola crítica parece-nos a diferenciação mais adequada. Existe uma criminologia crítica e essa criminologia crítica vai realizar uma crítica não só... Boa noite, Ana Luísa, boa noite a todas e todos. Essa criminologia crítica vai realizar essa crítica não só às demais escolas criminológicas, ou seja, a escola clássica, a escola positivista, a escola da defesa social, a escola eclética, mas ela vai realizar a crítica a essas escolas e também ao direito penal, ou seja, e também ao sistema do direito penal. Então, Alessandro Barata realiza uma diferenciação ou uma divisão, para alguns, entre o que é criminologia, o que é a escola criminológica crítica e o que é a crítica realizada a essas escolas e ao direito penal. Por isso, disse no início que a nossa posição é de divergência com os autores que escrevem escolas penais nos seus manuais. Não existem escolas penais. Existem escolas criminológicas, dentre elas, essas 4 que nós estamos vendo aqui. E, portanto, essa escola crítica no direito continental, no direito penal continental europeu, tem uma série de construções e tem um sentido. A escola crítica, na versão americana, ela tem outro sentido. E se, de um lado, você tem um nome relevantíssimo no direito europeu, que é o professor Alessandro Barata, no direito americano você tem um outro nome, que é um nome extremamente relevante, que é o professor Edwin Sutherland. Então, esses dois autores... Esses dois autores são os autores mais relevantes do pensamento criminológico crítico na segunda metade do século XX. O professor Alessandro Barata, na Itália, e o professor Edwin Sutherland, nos Estados Unidos. No que se refere ao professor Edwin Sutherland, nós passaremos aqui
por um texto deles. Vocês vão ler um texto deles, um texto antigo, inclusive, mas de uma atualidade inequívoca, porque Edwin Santherland, na escola americana, nós teremos uma aula que estará dentro de um tópico desse programa, na segunda unidade, denominada de Designs da Criminologia, e um dos designs modernos da criminologia, e um desses designs da modernidade criminológica é exatamente as criações de Edwin Santherland no direito, na criminologia americana e à luz do sistema penal americano, do sistema da common law. Mas Edwin Santherland é o autor, né, só para deixar aqui, digamos assim, uma introdução, é o autor que observa as relações sociais, e não apenas as relações sociais comuns, ou seja, as relações sociais do senso comum, das pessoas ordinárias, das pessoas comuns, mas as relações sociais fundamentalmente do mundo do poder econômico. Edwin Santherland, portanto, volta as suas observações e os seus olhares para o campo da economia, para o campo da produção de riqueza, para o campo do acúmulo de riqueza. E, portanto, ele inventa, né, na primeira metade do século XX, nos anos 40, né, nos anos 50, ele inventa um novo sujeito para o direito penal econômico, para o direito penal, quando ele constrói criminologicamente a figura de um sujeito denominado de white collar, que seria o sujeito do colarinho branco, ou seja, aquele profissional do mundo dos negócios, aquele profissional do mundo das corporações, das empresas, dos grandes conglomerados, aquele profissional, portanto, do mundo e do poder econômico, que tem uma autoformação escolástica, acadêmica, que tem graduação, mestrado, doutorado, que é um especialista do mundo das finanças, do mundo da economia, do mundo do sistema fiscal, tributário, né, do mundo do consumo, etc., e que utiliza exatamente o seu mistério, o seu ofício, o seu labor para o cometimento de crimes, né? E sempre para o cometimento de crimes com uma finalidade específica, a maximização de riquezas. E aí Edwin Santherland cria uma teoria chamada white collar crime, no direito da common law americana. E sobre isso, especificamente, nós teremos um capítulo nesse programa de lições da disciplina de criminologia, quando tratarmos, como disse anteriormente, sobre os designs modernos da criminologia, nesse sentido. Então, comecemos com o professor Alessandro Barata. O pensamento de Alessandro Barata, naquilo que ele chamou de criminologia crítica e crítica do direito penal, né, o professor Alessandro Barata vai dar uma série de contributos para esse movimento criminológico. E vai fazê-lo utilizando uma plataforma do pensamento político, do pensamento sociológico e do pensamento da economia política. Eu me refiro ao pensamento marxista ou marxiano. Alessandro Barata vai utilizar a estrutura do pensamento marxista, vou utilizar essa expressão aqui no sentido das construções teóricas de Marx, né? Mas para alguns não seria o pensamento marxista, mas sim a terminologia adequada seria o pensamento marxiano. O pensamento marxista seria daqueles autores que comentam as teorias de Marx, né? Mas eu vou utilizar aqui marxista como marxiano. Alessandro Barata, portanto, vai utilizar essa estrutura no sentido de afirmar, inclusive, dentro de um pensamento construído por Marx, inequivocamente, né, que para Marx o direito é um instrumento de poder na mão de uma classe dominante, de uma elite, né, que coloca sob julgo toda uma coletividade de trabalhadores, de operários, de pessoas comuns e ordinárias, sob a égide, portanto, de um direito penal controlado por essa classe dominante, controlado por essa elite. Alessandro Barata, portanto, vai utilizar essa plataforma cognitiva, essa plataforma teórica, para mostrar como o direito penal ele é utilizado como instrumento de controle social, como ele é utilizado como instrumento de intervenção penal na vida das pessoas comuns, como uma forma de poder e de opressão, né? E que, portanto, o Estado não teria legitimidade
não teria legitimidade, à luz de uma ideia de Estado democrático de direito, de uma ideia de Estado constitucional de direito, da utilização do direito penal ou do sistema penal contra essa, digamos assim, contra essa massa de pessoas comuns, de pessoas ordinárias, de pessoas do senso comum, digamos assim. Alessandro Barata, portanto, inicia a crítica por essa construção. Para além disso, né, Alessandro Barata vai legitimar a sua construção teórica no campo da criminologia com a ressignificação de um princípio, e que essa ressignificação de um princípio, que hoje nós temos como princípio penal constitucional, portanto, do Estado constitucional de direito, Alessandro Barata vai utilizar um princípio antigo do direito penal na sua ressignificação e termina por criar um princípio que hoje nós nominamos de princípio penal constitucional implícito à Constituição. Né? Aqui, só para relembrarmos, né, quando vocês estudaram direito penal lá atrás, eu me refiro ao direito penal 1, teoria geral do delito ou teoria do crime, né? O professor tratou sobre, dentre tantos temas ali versados, o professor tratou, portanto, sobre o paradigma dos princípios penais constitucionais explícitos na Constituição e implícito à Constituição. Os princípios penais constitucionais explícitos na Constituição, como o princípio da legalidade criminal, aquele que está no artigo 1º do nosso Código Penal, e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Né? E uma série de outros princípios. E princípios implícitos à Constituição, que estão espalhados por dois universos. O primeiro deles, nos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. E o segundo deles, a criação pela jurisprudência de princípios que até então não existiam. Ou seja, o poder judicante ou o labor judicante do Poder Judiciário, através dos seus tribunais superiores, no caso da realidade brasileira, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, criando princípios, tanto de ordem penal quanto de ordem processual penal. Né? Um trabalho interessante é o trabalho da professora Juliana Neuschwander, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz um levantamento, por exemplo, de princípios inventados pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Muito bem. E, nesse campo, o professor Alessandro Barata, portanto, ressignifica aquilo que ficou conhecido na memória do direito penal como princípio da última ratio. E Alessandro Barata vai ressignificar o princípio da última ratio, né? Alessandro Barata vai ressignificar esse princípio como o princípio que ficou conhecido como princípio da mínima intervenção penal ou princípio da intervenção penal mínima, e que hoje é reconhecido pelo mundo do direito penal, do direito processual penal, da execução penal, como um princípio penal constitucional implícito à Constituição. Né? Não está previsto na Constituição, mas a construção de Alessandro Barata o elevou à redação de alguns tratados internacionais e da sua, digamos assim, expansão pelo pensamento jurídico penal internacional, dentre eles o pensamento brasileiro. Né? Então, Alessandro Barata vai dizer o seguinte: o Estado só pode intervir na vida do cidadão comum, na vida do cidadão ordinário, do cidadão constitucional, só poderá haver uma intervenção de natureza penal, portanto, visando o exercício do ius puniendi pelo Estado e a retirada da liberdade do cidadão para o seu encarceramento, primeiro por uma mínima intervenção penal e não uma máxima intervenção penal. E aí, Alessandro Barata faz uma distinção da última ratio com a mínima intervenção penal. Ele constrói uma diferenciação
digamos assim. E ele vai construir os critérios. Ele entende que o Estado, inicialmente, não é legítimo para a intervenção penal, e o Estado só será legítimo para a intervenção penal, e pela via da mínima intervenção penal, se o cidadão vier a delinquir após o Estado ter lhe proporcionado todos os direitos sociais aos quais ele tem agasalhado pela Carta Magna do seu respectivo país. Aqui, no caso da realidade jurídica brasileira, quando Alessandro Barata fala dos direitos sociais, nós estamos nos referindo a todos os direitos fundamentais sociais previstos ali do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição Brasileira de 1988. Então, o Estado terá legitimidade para a intervenção penal quando o Estado proporcionar a educação como um direito fundamental social ao cidadão, quando o Estado proporcionar a saúde como um direito fundamental, estamos, inclusive, num momento crítico desse, a alimentação como direito fundamental social, a moradia como direito fundamental social, uma formação escolástica técnica para que ele possa ter uma profissão, um labor, um ofício e poder, portanto, conduzir a sua vida autonomamente, enfim, todos os direitos fundamentais sociais. Se o Estado lhe proporciona isso, e mesmo assim o cidadão vem a delinquir, aí o Estado tem legitimidade e não apenas legalidade para intervir na vida do cidadão. A isso, Alessandro Barata chamou de mínima intervenção penal ou intervenção penal mínima e seus critérios. Ou seja, os critérios da intervenção penal pelo Estado são critérios fundamentalmente de natureza sociológico, econômica, jurídica. Ou seja, a criminologia crítica de Alessandro Barata, ela é inicialmente um pensamento sociológico, e um pensamento sociológico da inclusão social de todos no contrato, naquilo que Rousseau teria chamado de o contrato social. Mas Alessandro Barata vai além. Ele diz que a mínima intervenção penal ela está dentro de um projeto que nos anos 90 foi um projeto extremamente relevante, denominado de abolicionismo penal. Até a segunda metade dos anos 90, esse projeto foi relevante no direito penal. Você tinha, no abolicionismo penal alemão, nomes como da professora Gerlina Smaus. Você tinha no próprio direito italiano nomes como Alessandro Barata, Enzo Musgo, e nomes como Giovanni Fiadanca e outros. Você tinha no direito penal, no direito penal argentino, nomes como Eugênio Raul Zaffaroni. No direito penal brasileiro, nomes como Nilo Batista e Maurício Antônio Ribeiro Lopes, nos anos 90. Enfim, foi um movimento de grande força argumentativa nos anos 90. Mas com a explosão das categorias de criminalidade nos anos 90, o movimento do abolicionismo penal perdeu força. Mas Alessandro Barata, na criminologia crítica italiana, vai dizer que a sua ideia de intervenção mínima ela está dentro de um projeto bem maior, que é o projeto da abolição do sistema de justiça criminal, que é o projeto da abolição do sistema jurídico penal, na ideia de um Estado democrático de direito, de um Estado constitucional de direito. Mas esse movimento, infelizmente, se perdeu à luz das complexidades criminológicas, penalistas, do final dos anos 90 e do início dos anos 2000. Alessandro Barata, portanto, dá um contributo relevantíssimo dentro da escola da criminologia crítica, a ponto de se tornar o principal nome daquela escola no direito italiano. Sempre recordando, portanto, que a criminologia crítica ela é no modelo
europeu, ou seja, a face da criminologia crítica no modelo europeu é de uma negação da intervenção penal, ou seja, de uma negação do exercício do ius puniendi pelo Estado, né? Enquanto que no direito americano ela tem uma complexidade de pensamentos através dos autores, né? Mas ela se inicia, sem dúvida alguma, com o professor Edwin Sutherland e com um caráter de intervenção penal em espaços que até então o direito penal não havia olhado, ou que o direito penal não observou, e aí não observou por uma série de complexidades nos estudos criminológicos e na própria construção do sistema jurídico penal. Lembrando que essa ideia da intervenção penal nesses campos econômicos, ela não é exatamente americana, mas sim europeia, quando em 1903, entre 1903 e 1906, na Alemanha, passou-se a discutir a questão de um direito administrativo penal e um direito penal administrativo. A diferenciação entre esses dois direitos, ou seja, um direito administrativo penal para condutas como crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, relação de consumos, economia, etc., utilizando as sanções administrativas nesse campo, por entenderem os alemães naquela época que não era uma matéria para a judicialização, para o campo da judicialização do direito, mas sim para o campo da administrativização do direito. E, portanto, tivemos debates entre autores internacionalmente reconhecidos do direito alemão, como o professor James Goldsmith, como o professor Maurach e outros, né? E essa discussão vai para os Estados Unidos da América do Norte, e nas letras de Edwin Sutherland, ela consegue construir uma outra estética. E é quando Edwin Sutherland tem a ideia de construir um novo sujeito para o direito penal, esse sujeito denominado de white collar. E, numa segunda metade, ela tem uma outra face que vai conflitar com essa primeira face da escola criminológica crítica americana, que é a denúncia, dentro dessa escola, da política de encarceramento nos Estados Unidos, e uma série de outros estudos, como, por exemplo, os estudos do professor Louis Valcant, sobre a ideia da criminalização da pobreza, como nos Estados Unidos, portanto, o sistema de justiça criminal e o sistema jurídico penal criminalizam a pobreza e, através dela, constroem uma segregação social, né? Estudos como o do professor Alessandro Barata, como os 5 mandamentos, ou as 5 teses do encarceramento no direito penal americano, e mostrando qual é a política de encarceramento americana e o que está por trás de tudo isso. É a grande questão econômica que está por trás de tudo isso, e a grande questão de exclusão social de determinadas classes sociais, como, por exemplo, e etnias, inclusive, como, por exemplo, a criminalização dos asiáticos, dos latinos e dos negros, dos afro-americanos, como se diz na linguagem moderna. Mas também sobre Alessandro Barata, sobre Louis Valcant, nós veremos, juntamente com Edwin Sutherland, mais à frente nessa disciplina, em um capítulo próprio. Bom, para além dessas 4 escolas, a escola clássica, positivista, eclética, ou terça escola, ou da defesa social, e crítica, teve um experimento científico na Alemanha por um autor que, durante um determinado tempo, foi relevante no direito penal alemão, foi o professor Karl Roeder, que constrói uma escola chamada escola correicionista. Para Karl Roeder, a ideia do crime não está relacionada à ideia de ressocialização daquele que cometer a conduta, a ação,
o comportamento delituoso, não está relacionada à ideia de ressocialização e nem tampouco de retribuição. Para Karl Roeder, portanto, a ideia não é de punição ou de castigo pela retribuição à conduta praticada pelo sujeito ativo do delito, e nem tampouco se trata de ressocialização, ou seja, alguém que cometeu a conduta, cumpriu a pena e agora tem que ser reintegrado ao convívio social. A ideia de Karl Roeder é outra. A ideia de Karl Roeder é quando se comete uma conduta esta tipificada numa norma como crime ou delito, a ideia é de correição desse homem. Ou seja, esse homem deve ser submetido a uma correção, e não a ideia, e uma correção que vai para além da ideia própria da pena, e não apenas a ideia da pena pela retribuição ou ressocialização, e por um tempo determinado, ou seja, uma pena mínima e uma pena máxima. Como me referi anteriormente, agora no caso brasileiro, desde 2019, pela Lei 13.964, a pena máxima é de 40 anos. Para Karl Roeder, a pena não deveria ter um limite mínimo e nem máximo. Ela não deveria ter um quanto. E por que, Luciano, ela não deveria ter um quanto? Pela ideia científica ou criminológico-científica de Roeder, no sentido de que a ideia é corrigir o homem e não apenar o homem. Ou seja, Karl Roeder, ele sustenta a ideia de um tratamento penal que hoje nós chamamos de tratamento multidisciplinar ou transdisciplinar. Para Karl Roeder, o cumprimento da pena por aquele que cometer a conduta poderia se dar em um único dia e ele se demonstrar agora uma pessoa corrigida para a reintegração social. E, portanto, ele constrói a ideia de uma junta de especialistas para corrigir esse homem que, portanto, cometeu um crime ou um delito. Então, estava lá psicólogos, criminólogos, profissionais de serviço social, psiquiatras, etc., etc. Então, eu tinha, portanto, uma junta de observadores especialistas que determinavam, através de um laudo científico, se aquele que agora estava sob a tutela do Estado na forma da privação da liberdade, se ele deveria voltar ao convívio social ou não. Isso era determinado, portanto, por essa junta. E isso poderia se dar em um dia, em 2 dias, em uma semana, em um mês, ou poderia se dar em 30 anos, em 40 anos, em 50 anos. Isso, o resultado, portanto, o parecer resultarista, portanto, se daria por essa junta sem um limite, mínimo ou máximo. Essa era a sua defesa, portanto, da escola criminológica, que ficou conhecida como escola correicionista do direito penal alemão. Mas essa escola não foi avante e não conquistou, digamos assim, tantos adeptos no direito penal alemão. E ela se extinguiu inequivocamente. Bom, sobre esse tópico, memória do pensamento criminológico através das escolas criminológicas, nós vamos, portanto, para um tópico que é denominado de criminologia e direito penal. A relação entre criminologia e direito penal. Ou seja, a relação que entre essa palavra criminologia e a palavra direito penal tem aquele princípio que ele é um extremo e outro. Ou seja, um extremo da negação da intervenção penal, denominado de última ratio, ou seja, a última intervenção penal, a ideia dos autores de que o direito penal tem que ser utilizado e, portanto, o exercício do ius puniendi pelo Estado tem que se dar como última intervenção, ou aquele outro pensamento que, como dizia o professor Winfried Hassmann, saudoso professor alemão Winfried Hassmann, da escola de Munique, e que morreu, se eu não me engano, em 2016. Inclusive, foi
presidente do tribunal, desculpe, foi ministro do Tribunal Constitucional Alemão, em Karlsruhe, onde fica o Tribunal Constitucional, como diria Hassima, ou aquela máxima ideia de intervenção penal, chamada de prima ratio. Ou seja, a relação entre criminologia e direito penal sempre navegou entre última ratio e prima ratio da intervenção penal. Ou seja, as construções da criminologia ofertadas ao direito penal e, quando normativizadas por esse sistema jurídico penal, ou elas se dirigiam para uma ideia de última ratio ou para uma ideia de prima ratio, com exceção do momento da criminologia crítica europeia e, principalmente, nos estudos da pessoa do professor Alessandro Barata, nós tivemos um meio termo, que seria a mínima intervenção penal. Nem a última, nem a prima, mas sim a mínima intervenção penal. Ora, e essa relação entre criminologia e direito penal também sempre teve em debate a ideia do bem jurídico a ser tutelado, né? E, inclusive, nessa relação, a divisão entre os penalistas, né, quando os criminólogos diziam, olha, a relação social conflituosa, ela se traduz conflituosa, e aqui foi a limitação de todas as escolas, não dizia que a relação conflituosa se apresentava por causa do esgotamento do processo comunicativo nas relações sociais, mas sim a relação se traduzia conflituosa porque, na conduta praticada, havia ocorrido um perigo, uma ofensa ou uma lesão ao bem jurídico tutelado, né? E que, portanto, cabia ao direito penal construir uma dogmática de proteção a esse bem jurídico tutelado, ou seja, normas jurídico-penais de natureza tipológica que pudessem proteger, portanto, bens como a vida, a integridade física, o patrimônio, a honra, a sexualidade, etc., etc. Muito bem. E aí isso ficou conhecido, portanto, nessa relação criminologia e direito penal, o paradigma do direito do bem jurídico tutelado. E isso dividiu os penalistas. Para a maior parte dos penalistas, e aí vocês que já estudaram direito penal, passaram aí para o direito penal 1, teoria geral do delito, direito penal 2, sistema de penas, e direito penal 3 e 4, estudos tipológicos da parte especial do Código Penal brasileiro e da legislação penal extravagante ou legislação penal especial, né? Vocês vão notar que lá a maior parte dos autores, né, se auto-intitulam na ideia de que o direito penal tem como finalidade a proteção de bens jurídicos, né? Enquanto que uma minoria vai dizer que não, e uma minoria de penalistas que se identifica, portanto, com a escola crítica, com a escola criminológica crítica, fundamentalmente nos estudos do professor Alessandro Barata, né? Que são os autores que dizem, não, para além da proteção exclusiva de bens jurídicos, que nós não entendemos que seja assim, porque para aquela maior parte dos autores é uma proteção exclusiva, o direito penal só existe exclusivamente para proteger bens jurídicos. Essa outra parte vai dizer, não, o direito penal também tem uma função subsidiária. Além de proteger bens jurídicos como esses, também o direito penal tem uma função nesses sistemas jurídico-penais, né, de controle da reação das massas, de controle da reação de determinadas comunidades. E isso não pode ser ocultado, isso não pode ser ignorado, isso não pode ser deixado de ser observado. Ou seja, o Estado também utiliza o direito penal para controlar as massas, controlar os comportamentos, as reações das massas. E isso não pode ser deixado de lado. Até que surge um autor que não vai nem em uma direção e nem em outra direção, né? E ele faz uma afirmação e que ela se torna uma afirmação contundente na criminologia e no direito penal. E não é só uma afirmação, é um estudo, está lá no seu manual de direito penal, né? Eu me refiro ao professor Gunther Jacobs, da Universidade de Bonn, na Alemanha, discípulo do professor Hans Felsen,
inventor, criador do sistema jurídico penal alemão, do novo sistema jurídico penal alemão, isso nos anos 30, denominado de finalismo penal, que até hoje é o sistema adotado no Brasil, mas extremamente contaminado pelo sistema funcionalista do direito penal alemão. Mas ainda o Código Penal brasileiro e a maior parte dos penalistas brasileiros se auto-intitulam autores finalistas do direito penal. Então, o professor Gunther Jacobs aparece com o seu tratado de direito penal alemão, com seu Strafrecht Allgemeine, com seu tratado de direito penal alemão, e diz que o direito penal não tem uma finalidade, seja ela de proteger exclusivamente bens jurídicos ou subsidiariamente, já que outra corrente diz que o direito penal tem a finalidade utilizado pelo Estado para controlar a reação das massas. O professor Gunther Jacobs vai e afirma, diz que o direito penal não tem nenhuma e nem outra finalidade. A norma penal tipológica, ela só tem a função de se autoafirmar no sistema jurídico penal como instrumento de punibilidade. E quando negada, a sua função é de reafirmação do seu poder normativo como lei penal, sem a qual não pode haver crime ou delito. E que, portanto, o direito penal só teria uma função. Se essa função é de proteção, é de autoproteção do direito penal. O professor Gunther Jacobs, portanto, vai interpretar que a única função do direito penal é se autoproteger e que ele não pode ser negado. E quando ele for negado, através da norma, ou seja, quando alguém negar o artigo 121 praticando homicídio, quando alguém negar o artigo 155 praticando um furto, quando alguém negar o artigo 157 praticando um roubo, portanto, essas normas têm que se autoafirmar ou se auto-reafirmar através de uma decisão judicial, uma sentença penal condenatória, aplicando a sanção correspondente prevista na norma como norma secundária tipológica do direito penal. E que, portanto, se há um bem jurídico no direito penal, esse bem jurídico é a própria norma do direito penal, e não vida, não patrimônio, não integridade física, não honra, não sexualidade. Como diz o professor Gunther Jacobs, quando o artigo 121 é aplicado, e que nós temos, portanto, uma sentença penal condenatória pelo crime de homicídio, a vida não mais existe. Então, o que essa norma está protegendo? Ou seja, qual é a força normativa de proteção do artigo 121 sobre a vida, se ele só é aplicado quando a vida não mais existe? Essas são as provocações realizadas pelo professor Gunther Jacobs em centenas e centenas de páginas escritas no seu Manual de Direito Penal Alemão. E a isso, o pensamento penalista ocidental foi extremamente crítico. Extremamente crítico. Para além disso, o professor Gunther Jacobs também é conhecido, é conhecido por uma teoria que ela é reconhecida internacionalmente como todos a conhecem. E na Alemanha ela é conhecida como Friedenstrafenrecht, e no resto do planeta, ou de língua portuguesa em Portugal e no Brasil, ela é conhecida como direito penal do inimigo. E essa é, sem dúvida, uma construção contundente na relação criminologia e direito penal do professor Gunther Jacobs. E por quê? Porque o professor Jacobs ele vai construir um processo seletivo de uma série de sujeitos ativos do delito que não estariam sujeitos, portanto, a um processo penal acusatório à luz da ideia do Estado constitucional de direito, do Estado democrático de direito. E que, portanto,
esses personagens, esses sujeitos ativos do delito, teriam que ser submetidos a uma outra categoria de processo. Em outras expressões, o que o professor Jacobs, da Universidade de Bonn, está afirmando na sua teoria é que há determinados sujeitos ativos que, no campo processual penal, não podem estar agasalhados pelas garantias individuais do processo penal acusatório. A ideia de contraditório, de ampla defesa, devido ao processo penal, não teria que ser agasalhadas a esses sujeitos. Que o processo deveria ser um processo sumário, uma categoria de processo sumário, não exatamente um processo sumário, mas uma categoria de processo sumário. Ora, e a quem o professor Gunther Jacobs está se referindo? Ele está se referindo àqueles sujeitos ativos que estão no campo do tráfico ilícito de entorpecente internacional, denominado pelos meios de comunicação e por uma parte da literatura de narcotráfico. Ele está se referindo àqueles que traficam pessoas para exploração sexual, para a exploração do trabalho, para, inclusive, o tráfico de pessoas e o tráfico de crianças para a retirada de órgãos, traficantes de armas e os terroristas. Portanto, o professor Gunther Jacobs criou uma moldura de sujeitos ativos do delito que não estariam sujeitos à ideia das garantias num processo penal. A isso ele chamou direito penal do inimigo, ou seja, ele chamou de Freidenstrafrecht. E que é uma ideia que não só ele defende exatamente, né, porque passa a estética, digamos assim, de que só o professor Gunther Jacobs defende esse modelo de direito. É verdade que o professor Gunther Jacobs, nesse modelo de direito, ele não abdica da pena privativa de liberdade. A principal pena a ser utilizada pelo sistema jurídico-criminal tem que ser a pena privativa de liberdade para Jacobs. Mas nós temos na Espanha um professor chamado Jesus Maria Silva Sanches, e o nome é esse mesmo, não estranho. Jesus Maria Silva Sanches, grande autor do direito penal espanhol e estudioso do direito penal alemão. E para o professor Jesus Maria Silva Sanches, em um livro chamado A Expansão do Direito Penal na Sociedade Pós-Industrial, o que ficou conhecido como Direito Penal de Duas Velocidades, né? O professor Jesus Maria Silva Sanches defende a ideia também de uma flexibilização das garantias individuais no campo processual penal para determinados sujeitos ativos do delito, desde que o Estado também, por sua parte, abdique da pena privativa de liberdade. E, portanto, aplique outras categorias de penas. Né? Mas sobre esse autor, vocês podem perfeitamente procurar os seus estudos aí no Google, no Aristóteles Americano, só colocar Jesus Maria Silva Sanches, a expansão do direito penal na sociedade pós-industrial, que vai sair aí verbetes e verbetes, digamos assim, links e links no Google para que possam pesquisar. Bom, nessa relação criminologia e direito penal, temos, portanto, esses embates, digamos assim. Mas nós temos também um paradigma, né, que não é só sobre a ideia da máxima intervenção ou da mínima intervenção, né, do reconhecimento das garantias na sua forma integral no campo processual, ou da flexibilização ou da negação dessas garantias no processo penal. Nós temos o surgimento também, nessa relação de criminologia e direito penal, a ideia de uma teoria do garantismo. Teoria do garantismo. E surge, portanto, pelas letras do professor Luigi Ferraioli, a ideia de uma teoria do garantismo.
E se os textos de direito penal que vocês leem e leram, e se os manuais de direito penal que vocês leem e leram, traz sempre uma expressão garantista, ou um discurso garantista, ou o garantismo, é, sem dúvida, em relação a essa expressão trazida pelo professor Luigi Ferraioli num livro intitulado Direito e Razão, ou Diritto e Ragione. Nesse livro, o professor Ferraioli, portanto, sustenta a ideia de uma teoria do garantismo para toda a teoria do direito. E dentro da sua tese, dentro do seu livro, portanto, tem um capítulo denominado de garantismo penal. E é a sustentação de um pensamento acerca de que o direito penal, com a sua intervenção, né, quando no campo processual penal, tem que reconhecer todas as garantias processuais penais daquele que praticar a conduta denominada de crime ou delito. Primeiro, que a utilização do direito penal tem que se dar dentro de uma ideia garantista, ou seja, dentro de uma ideia de garantir os direitos daquele que está delinquindo. E depois, no campo processual, de um processo penal inequivocamente acusatório, tem que estar efetivada, ou tem que estar efetivadas, as garantias processuais penais daquele que agora é réu. Né? E, portanto, a isso o professor Ferraioli chamou de garantia, ou de teoria do garantismo penal, ou garantismo penal, dentro do seu livro maior, chamado de Teoria do Garantismo. Então, essa relação entre criminologia e direito penal se constrói por todos esses olhares e por todos esses prismas, portanto. Para, dentro dessa relação, ter um tópico de estudo que ele é relevantíssimo, denominado de sociedade, direito e crime. E nesse campo, né, há, sem dúvida, a realidade brasileira dá contributos imensos, negativamente falando, do ponto de vista do que é óbvio. Né? Já que nessa relação sociedade, direito e crime, no direito brasileiro não há dúvida de que o crime é uma grande indústria, né? De que o crime é um grande nicho de produção de riqueza no Brasil, de produção e acúmulo de riqueza, porque essa produção de riqueza sobre o crime no Brasil, ela fica sempre nas mãos de alguns, né? Que constroem toda essa riqueza à luz da miséria de uma maioria, inequivocamente. E, portanto, nessa relação de que existe uma indústria do crime no Brasil, não há dúvida de que também existe uma indústria cultural do medo no Brasil. Né? E quem fala isso não sou eu, né? Mas sim a professora carioca, professora do Rio de Janeiro, professora Vera Malaguti. Segundo os estudos, segundo diversas pesquisas do Instituto Carioca de Criminologia, criado pelo professor Nilo Batista, a quem eu já me referi aqui, existe, em cidades como o Rio de Janeiro, uma cultura do crime. A ideia de que você, ao chegar ao Rio de Janeiro, inequivocamente vai sofrer alguma ação delituosa. Ou você vai ser assaltado, né? ou você vai ser agredido, ou você vai ser estuprado, ou você vai ser, inclusivamente, assassinado. Né? Ou seja, constrói-se a ideia de que, se você vai desembarcar no Rio de Janeiro, você vai sofrer alguma ação inequivocamente delituosa. Eu já estive no Rio de Janeiro por diversas e diversas vezes. Não sei exatamente quantas vezes já estive no Rio de Janeiro. E nunca me aconteceu nada. E circulei a cidade em altas horas, às 22 horas, à meia-noite, às 3 da manhã, indo para Lapa, saindo da Lapa, voltando para Copacabana, para o albergue, etc., e tal, para o hostel, etc. Enfim, mas nunca me aconteceu nada.
Mas existe, portanto, essa cultura do medo. Né? E que, portanto, essa cultura do medo exige sempre, ou cada vez mais, do Estado, a construção de um direito penal de intervenção máxima. Um desses produtos de intervenção máxima do direito penal, segundo esses estudos do Instituto Carioca de Criminologia e outros institutos também, é a Lei 8.072 de 90, denominada Lei dos Crimes Hediondos. Ela é uma das traduções da máxima intervenção penal em função do medo, segundo alguns estudos. Essa lei, portanto, ela dá, no início dos anos 90, né, ela traz, no início dos anos 90, para o direito penal brasileiro, uma política energética nos processos de criminalização. Ou seja, na produção legislativa, cada vez mais de normas tipológicas no direito penal. A ponto de que no início dos anos 90, e essa era uma das afirmações nos seus textos, nos seus artigos, nos seus livros, me refiro ao professor Luiz Flávio Gomes, que morreu recentemente, penalista brasileiro. Ele dizia: nós temos um pouco mais de 1.000 tipos penais no sistema jurídico penal brasileiro. Isso era os anos 90. Um pouco mais de 1.000 tipos penais envolvendo a parte especial do Código Penal e a legislação penal especial. Hoje, nos anos 20 do século XXI, portanto, 30 e poucos anos depois, eu estou me referindo a 1990, 1992, nós estamos em 2021, portanto, aí 30 anos depois, nós temos mais de 2.500 tipos penais em todo o sistema jurídico penal brasileiro. Ou seja, nós temos mais de 2.500 tipologias de crime ou delito. É improvável você viver neste país e não cometer um crime. É improvável você ter uma vida, e não precisa ser longa, e não cometer sequer uma conduta delituosa neste país. O sistema jurídico penal deste país proporciona que as pessoas cometam crime inequivocamente. Né? A isso, autores como Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, vai chamar de sociedade do medo, ou o que ele chamou de, repito, ou o que Bauman chamou de mixofobia, né? A ideia que é incutida mentalmente às pessoas e que, se elas estão em determinado local, a qualquer momento elas sofrerão uma conduta delituosa. Ou aquilo que alguns, no direito brasileiro, a partir dos anos 90, à luz de uma obra de 1986, do professor Ulrich Becker, sociólogo alemão, chamou de sociedade do risco, e que, na literatura brasileira, ensejou uma série de estudos e de produção de artigos sobre direito penal e sociedade do risco, e que, para nós, não é absolutamente nada disso. Absolutamente nada disso. A ideia de risco e a ideia de medo no direito penal não devem ser conjugadas, digamos assim. Essa relação, ela não é exatamente como os estudos no Brasil, não todos, obviamente, mas alguns estudos no Brasil se desenvolveram para construir essa conexão. A nossa observação, ela vai em uma outra direção. E qual seja essa direção? Em uma direção também que tem uma estrutura sociológica, teórica e filosófica.
Primeiro, numa obra de Niklas Luhmann, chamada de A Realidade dos Mass Media, ou seja, a realidade dos meios de comunicação social, ou na literatura de natureza sociológica, teórica e filosófica de Rafael de Jorge, quando ele diz que a sociedade se expande com a expansão dos meios de comunicação social. O que significa dizer que a ideia do medo, para esse pensamento criminológico ao qual nós nos vinculamos, a ideia do medo ela é construída a partir dos meios de comunicação social. Portanto, veículos como rádio, televisão, jornal e, mais recentemente, o paradigma do mundo digital, como blogs, como redes sociais, etc., etc., contribui inequivocamente para essa maximização do medo do ponto de vista cognitivo, de que acontecerá alguma coisa a você se você estiver em determinados locais, em determinado horário. Inclusive, a expansão dessa expansão comunicativa social do medo chega ao ponto de dizer que não há mais segurança desde os pequenos municípios às grandes metrópoles. E que não há mais segurança desde a ideia das primeiras horas do dia ou das altas horas na madrugada, que tanto faz, e que não há mais segurança. Certo? E quem, por acaso, disse que em algum momento houve segurança? Quem foi o idiota que pregou a efetividade da segurança? Quem é o imbecil, né, que diz que existe segurança? Qual segurança? A exemplo de programas... Exato, a exemplo de programas policiais, como o da Atena, como um antigo programa do SBT que se chamava Aqui e Agora, como alguns que tem na Record, que ainda tem no SBT. Né? Aqui na Paraíba tem uns, né, que você tem que assistir limpando a tela da televisão, né, para não se melar todo de sangue, etc. Isso, linha direta com Marcelo Rezende, exatamente. E aqui na TV Arapuã, no Sistema Correios, né, tem uns programas interessantes. Mas, dizia eu, quem foi o gênio da modernidade que sustentou uma eficácia ou uma efetividade da segurança? Façamos um exemplo elementar. Nos anos 90, meus anos de estudante em São Paulo e nas minhas andanças pela Universidade de São Paulo também, pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, pela Faculdade de São Francisco, enfim. Em 1994, diziam os estudiosos da criminologia e do direito penal, né? Diziam os estudiosos da criminologia e do direito penal. Nós vivemos um clima de insegurança, E aí você perguntava, por que um clima de insegurança? Pelo número de crimes que acontecem e tal, né? E temos que encarcerar esses sujeitos ativos do delito. Então, façamos, digamos assim, o seguinte exame. Né? Nos anos 90, a população carcerária brasileira não passava de 190 mil apenados cumprindo pena no sistema carcerário brasileiro. 190 mil. E nós vivíamos um clima de insegurança. Nós estamos em 2021, portanto, 30 anos depois, no mínimo, né? E a população carcerária brasileira é de 813 mil pessoas cumprindo pena no sistema penitenciário. Temos segurança? E, nos anos 90, como dizia Luiz Flávio Gomes, nós tínhamos um pouco mais de 1.000 tipos penais. Hoje, nós temos mais de 2.500 tipos penais. O crime diminuiu, a segurança aumentou. Nós temos hoje sensação de segurança.
Qual é a sensação de segurança que nós temos? Qual é a sensação de segurança que nós temos? Criamos milhares de leis tipológicas. Encarceramos mais do que nunca, ou seja, somos o terceiro país em encarceramento. Então, o problema era de segurança nos anos 90 e hoje é qual? Se tomamos todas as providências que nos conduziria à segurança pública. Ora, essa ideia não tem sentido. E a ideia de risco, de uma sociedade de risco, é que não tem sentido mesmo. A ideia que tem sentido e que nos parece é exatamente a ideia criminológica da construção de uma cultura do medo, da construção de uma cultura do medo, e de um papel preponderante dos meios de comunicação social nesse modelo de sociedade. Ou seja, a conjugação entre criminologia, o que a criminologia produz, com a normativização do direito penal e os meios de comunicação social, ou seja, os mass médias. Como dizia o professor Niklas Luhmann, os meios de comunicação social constroem realidades. E constrói realidades com base não na ideia do bem comum, não na ideia política da coletividade, mas na ideia dos interesses econômicos que os meios de comunicação social têm. E, portanto, os meios de comunicação social contribuem para a criação de uma indústria cultural do medo, inequivocamente. Mais do que isso, os meios de comunicação social conseguem elaborar e efetivar uma metodologia que ela, ora, trabalha num polo dessa indústria cultural do medo e, ora, trabalha no outro polo de tratar o crime como algo fascinante, dependendo de quem seja o sujeito ativo do delito. Dependendo de quem seja o sujeito ativo do delito, os meios de comunicação o massacram e diz que ele é o mal da sociedade. E dependendo de qual seja o crime. E dependendo de quem seja o sujeito ativo do delito e qual a conduta que ele praticou, os meios de comunicação constroem uma ideia lúdica da conduta delituosa. Constroem uma ideia fascinante da conduta delituosa. Isso é o que uma corrente criminológica sustenta. E, portanto, a ideia de mídia e instrumentalização do direito penal, ela é, sem dúvida, uma ideia que institucionaliza praticamente a palavra insegurança pública, que nós vivemos no Brasil a égide de uma ideia da insegurança pública. Ora, e qual país do mundo que hoje se arroga com uma segurança pública estável que utilizou a criminologia, o direito penal ou os meios de comunicação social para construir essa segurança pública? Ora, os países, como dizia o professor Alessandro Barata, os países que hoje gozam de segurança pública, para gozar dessa estabilidade de segurança pública, utilizaram as políticas públicas de inclusão social, as políticas públicas de efetividade dos direitos fundamentais sociais das pessoas, e não a criminologia, o direito penal e os meios de comunicação. Não existe nenhuma correlação, diz aqui Maria, estamos assistindo a tudo isso já há algum tempo de maneira explícita. Exato. Ora, não existe nenhum caso no mundo, não existe nenhum caso de país civilizado, desenvolvido, que ele tenha utilizado a criminologia e o direito penal para construir segurança pública. Que ele tenha utilizado a inflação legislativa, tipológica penal para construir segurança pública. Nós não temos nenhum modelo na Europa, por exemplo, sobre isso. Os modelos que nós temos na Europa dos países que gozam de segurança pública, eles utilizaram a ideia de políticas públicas e de inclusão social através da efetividade dos direitos fundamentais sociais do cidadão constitucional. É nesse sentido. Ora, e, portanto, esse paradigma brasileiro,
esse paradigma brasileiro não vai construir segurança pública de maneira alguma. Peguemos aqui, vou dar aqui só uns dados, isso entre 1940 e 2011, só para termos uma ideia, para finalizarmos por hoje, portanto. Entre 1940, né, e 2011, né, nós tivemos de leis esparsas, não estou falando leis que construíram artigos dentro da parte especial do Código Penal, ou leis que acrescentaram parágrafos dentro de artigos do Código Penal, ou leis que construíram alíneas e incisos dentro de artigos do Código Penal, né? Mas sim de leis extravagantes, o corpo inteiro tratando, leis completas, portanto, tratando de tipologias. Entre 1940 e 2011, nós tivemos 104 leis que construíram tipos penais sempre mais gravosos. Vejam, leis esparsas que construíram tipos penais sempre mais gravosos. Nós tivemos uma série de outras leis que construíram tipos penais com penalidades menos gravosas, ou com penalidades iguais, mas eu estou me referindo a normas tipológicas penais que trouxeram figuras tipológicas com a pena sempre para cima. 104 leis. E normas que trouxeram um caráter misto, 13 leis. E normas que foram mais benéficas, como eu me referi, 19 leis. Ao total, nós tivemos 136 leis nesse período, entre leis mais benéficas, leis mistas e leis mais gravosas. Ora, não se constrói segurança pública com leis tipológicas de natureza penal. O mundo já percebeu isso. O mundo civilizado já percebeu que a ideia de segurança para o bem comum, a ideia de segurança para as coletividades, não se constrói através da criminologia ou do direito penal, mas sim através da inclusão social. O mecanismo não é outro que o mecanismo da inclusão social. Esse é um ponto sem dúvida alguma. A ideia da mídia e da instrumentalização do direito penal que institucionaliza a insegurança, a ideia de insegurança pública. Outra questão é a contribuição que os meios de comunicação social ou a mídia, né, condicionam, os seus contributos condicionam a decisão judicial no caso concreto. Ou seja, numa realidade sociológica criminal, numa realidade criminológica em que os meios de comunicação bombardeiam a sociedade com notícias de criminalidade e direito penal, obviamente que essas notícias influenciam aquilo que os teóricos chamam da livre convicção do magistrado para prolação da sentença penal absolutória ou condenatória. Sem falar no paradigma de influência que os meios de comunicação social têm no que se refere ao tribunal do júri, aos julgamentos de competência do tribunal do júri, e que são julgamentos, ou que é competência, ou são competências para tratar dos crimes tentados ou consumados contra a vida, portanto, previstos ali como crime de homicídio, infanticídio, aborto, etc. Ou instigação, auxílio, induzimento ao suicídio. Então, portanto, no que se refere à prolação da sentença, da decisão judicial, e ao julgamento no tribunal do júri, os meios de comunicação social, com essa maximização, com essa indústria das notícias de ordem criminal, influenciam inequivocamente os resultados desses dois mundos,
da decisão judicial e do julgamento no tribunal do júri. Ou seja, a ideia da fonte do direito. Ou seja, aquilo que é produzido pelos meios de comunicação social simplesmente se torna fonte do direito, o que é um absurdo por completo. Por quê? Porque os meios de comunicação social têm os seus interesses. E não nos esqueçamos, os meios de comunicação social no Brasil, em sua maioria, são privados e não públicos. Então, têm os seus interesses econômicos inequivocamente. Né? Ou seja, essa ideia da mídia, para além de fonte do direito, também funcionam como indícios de verdades, dos quais aqueles que estão com a competência para o julgamento partem dessas notícias dos meios de comunicação. Partem, portanto, dos meios de comunicação. A produção dos meios de comunicação servem como indícios de verdade para essa ideia de julgamento e decisão no campo do direito penal. Sem falar que, né, com essa produção industrial de notícias sobre o direito penal, cria-se um clamor público. Sim, a influência da mídia nos julgamentos. Cria-se um clamor público, né, e um dos fundamentos da decisão judicial se torna exatamente esse clamor público. Eu não conheço, e quem conhecer, por favor, nos avise ou nos traga esse estudo, né? Uma sentença penal absolutória com fundamento no clamor público. Né? Não conheço um juiz dizendo assim, olha, vou absolver o réu com fundamento, dentre os fundamentos normativos, jurisprudenciais, das provas do processo, etc. Vou utilizar como fundamento o clamor público para absolvê-lo. Não conheço nenhuma sentença nesse sentido. Agora, no contrário, aí nós podemos encontrar dezenas ou centenas dessas decisões. Né? E, portanto, o que nós assistimos nessa produção industrial da cultura do medo, da cultura do crime no Brasil, é uma relação promíscua entre meios de comunicação social e aqueles que se dizem da justiça. Inequivocamente, nós assistimos uma relação promíscua entre os personagens desses dois mundos. Não tenha dúvida que a coisa vai para esse caso. Nós poderíamos citar aqui uma série de casos, né? Como casos de homicídio que não há prova suficiente para a condenação, mas o réu é condenado por homicídio. Né? Casos em que não há como provar que houve o crime de corrupção, né? Ou a improbidade administrativa, não sei o quê, e acontece a condenação. Exatamente por essa relação promíscua entre meios de comunicação social e personagens da justiça ou daquilo que para nós significa o poder judiciário. Muito bem. Esses eram os temas de hoje e ficamos por aqui. Enviarei um e-mail informando qual é o texto para a leitura da próxima aula. E, como disse, ficamos por aqui. Boa noite.